Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou Kevin Nicolas e hoje é uma homenagem a Kyle Busch. Infelizmente, recentemente faleceu Kyle Busch, bicampeão da NASCAR Cup Series. Uma morte que chocou muita gente, totalmente do nada, por motivos de saúde, doença mesmo. E hoje a gente vai falar de seu maior momento na NASCAR, a virada histórica para conquistar seu primeiro título em 2015. Onde ele saiu de uma lesão feia que poderia ter tirado ele da temporada, precisava de um milagre para ir para os playoffs e no fim conquistou o título. Então contaremos isso hoje. Descanse em paz, Kyle Busch. Então sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Primeiro temos que entender o que era Kyle Busch na NASCAR até 2015. Bem, Kyle era o irmão mais novo do Busch mais famoso, Kurt Busch, que foi campeão da NASCAR Cup em 2004, com 34 vitórias na categoria e que venceria a Daytona 500 em 2017. E o Kyle Busch estreou na Cup Series em 2004, depois de já ter corrido pela categoria intermediária e pela Truck Series, onde inclusive ele corria em todas e era bom em todas. O maluco é brabo. É até hoje o piloto com mais vitórias somando as três categorias com 234. Ele foi campeão da Nationwide Series, a categoria intermediária, que depois virou a nossa querida Xfinity e hoje é a O'Reilly Series, mas ao mesmo tempo o Buchinho, e era assim que a gente chamava pra facilitar, era o Buchão e o Buchinho, começava a ganhar relevância na Cup Series, onde, por exemplo, em 2007 foi quinto no campeonato, mas ainda era bem irregular, muito pelo fato dele perder a cabeça facilmente, tinha fama de pipoqueiro nos playoffs, ou melhor, no chase, porque o conceito de playoff só foi chegar em 2014 e o nome em si em 2017. Em 2013, Kyle Busch terminou em quarto na tabela, seu melhor resultado até ali. E vou falar pra vocês, meu piloto favorito na NASCAR era o Kyle Busch só por causa do carro do MM. É isso. É assim que tu faz uma criança torcer por alguma coisa. Um carro de MM. É verdade. E aí chegamos na temporada de 2015, onde o Kyle Busch estava ali no bolo de pilotos que poderiam ser campeões. A NASCAR sempre tinha isso por conta do Chase. E é agora que começa a história desse vídeo, antes mesmo da temporada começar. Ih, rapaz. Isso pois, no dia anterior à Daytona 500, Kyle Busch participou da prova da Xfinity em Daytona, onde com apenas 9 para o fim, com ele na quinta posição, aconteceu um acidente e ele foi parar em alta velocidade no muro interno da pista. Isso resultou em uma fratura na perna direita e no pé esquerdo, o que tiraria ele por meses da temporada da NASCAR. E a dúvida era, será que ele ainda vai voltar em 2015? Se sim, ele vai ter condições de disputar o Chase e os playoffs? Não sei. Para ele ir para os playoffs, ele precisava de uma vitória na temporada regular e terminar no top 30 da tabela. Peço desculpas pela minha voz, é que eu ainda tô me recuperando da gripe que eu peguei recentemente. Bem que eu pedi uma pastilha. Você pode pensar que é uma tarefa tranquila, mas vale lembrar, todos na NASCAR pontuam. Então quando ele voltasse, o 30º colocado já teria feito uns 200 pontos. Fora que não saberíamos como Kyle Busch ia voltar da lesão. Se ele ia voltar bem, se ele ia voltar mal, não saberíamos. Estou lascado. Ele, em abril, 2 meses após o acidente, fez sua primeira aparição pública e sem previsão de retorno. E ele só foi anunciar o retorno em maio, e que seria durante o All-Star Weekend em Charlotte, em casa praticamente. E ele foi sexto no All-Star e 2 dias depois teve o seu primeiro filho, então era só alegria. E retornou numa recuperação bem rápida até. Menos de 3 meses para se recuperar de uma fratura numa perna e num pé, cara. Olha, só que aí viria a tarefa difícil. Vencer corrida, beleza, isso poderia acontecer. Mas no momento, o 30º colocado era o Tony Stewart com 179 pontos. Mas no fim da temporada regular, ele precisaria de 394 pontos para ficar no top 30. Ou seja, considerando que o máximo de pontos que alguém poderia fazer na NASCAR naquela época era 48 por corrida, com 15 corridas restantes, ele precisaria fazer uma média de 26 pontos por corrida, que na teoria seria só pegar uma P18 em toda a corrida. Mas, por exemplo, um abandono daria pontos muito baixos. Ele estava voltando de lesão, então não era tão garantido. Porém, é aí que começa a remontada. Ele retorna para a prova de Charlotte, que diferente do All-Star, valia pontos. E terminou numa honesta 11ª posição. Tá bom, pô. Porém, ele tem uma sequência de um abandono em Dover, um nono lugar em Pocono e um abandono em Michigan. Ou seja, nessa sequência de 4 corridas após o retorno, ele fez 78 pontos, o que dá uma média de 19 pontos. E aí, bicho, se continuar assim, vai ser difícil. Porque se ele continuar pegando, sei lá, uma P7 e abandonar em seguida, complica. Mas calma.
calma, porque teve a prova em Sonoma, onde o circuito misto, que é mais difícil fisicamente no caso da NASCAR, ele tomou a ponta faltando 5 para o fim e venceu sua primeira em 2015. A primeira de 2 tarefas já estava cumprida, agora era buscar o top 30. Mas você acha que ele estava satisfeito? Nada disso. A corrida seguinte foi uma P17 Daytona, mas aí vem vitória em Kentucky de forma bem imponente, vitória em New Hampshire novamente de forma merecida e por fim vitória em Indianápolis tomando a ponta na antepenúltima volta. Simplesmente 4 vitórias no espaço de 5 corridas, 4 vitórias, cara. Ele tá voltando de lesão, velho, 4 vitórias. Coisa impressionante. Agora era só fazer o simples, e viria o top 30 com folga, né, por cima. E depois de um resultado frustrante após uma pole em Pocono, um segundo lugar em Watkins Glen colocou ele no top 30. Gente, ele vai estar nos playoffs. Aí foi só ter uma boa sequência até o final, recarregar as baterias e ir para o sufocante chase da NASCAR. Bora! Hora do show! Que era em playoffs. Que tiraram esse ano, inclusive. A primeira rodada dos playoffs era o Challenger Round, onde dos 16 pilotos em disputa, 4 seriam eliminados, com provas em Chicagoland, New Hampshire e Dover. Mas não começou bem para Kyle Busch, que foi somente o 9º em Chicagoland, mesmo tendo liderado o maior número de voltas. Foi apenas o 37º em New Hampshire, o que levaria ele para a corrida decisiva em Dover, na zona de eliminação por 1 ponto. Então, bicho, se ele não fizesse uma boa corrida, poderia dar adeus ali. Complicou. Mas em Dover ele fez uma baita corrida após largar de 13º, terminou em segundo, só atrás do Kevin Harvick, se classificando por 1 ponto. Sim, 1 ponto apenas. Então ele tá classificado para o top 12. Agora tô aliviado. Agora, zerou tudo e vamos para a próxima rodada do Chase. Contender Round agora, onde dos 12 apenas 8 avançarão, com corridas em Charlotte, Kansas e a traiçoeira Talladega. E começou mal, ele foi somente o 20º em Charlotte, fruto de cagadas, o que colocou ele na zona de eliminação. Foi P5 no Kansas, show, né? Pois então, ele ainda estava na zona da degola, então ele precisaria de um bom resultado em Talladega, na traiçoeira Talladega. E até o início da última relargada, Kyle Busch estava sendo eliminado. Mas graças a um novo acidente, ele fugindo das confusões, o Busch eliminou Denny Hamlin e estava dentro do top 8 do Chase. Meu irmão... Ufa! Agora, bicho, vamos para a rodada mais crucial de todas, que valia a vaga para a final em Homestead, o Eliminator Round. Com as corridas sendo na curtíssima Martinsville, no Texas, e na pista horrorosa de Phoenix, onde dos 8 restantes, apenas 4 seguiriam para a corrida final. E por incrível que pareça, Kyle Busch se classificou tranquilamente, pois após a P5 em Martinsville e a P4 no Texas, e com uma nova P4 em Phoenix, Kyle Busch foi levado para terceiro, e garantiu sua viagem para Miami para a decisão da NASCAR. Agora é o seguinte, Kevin Harvick, Jeff Gordon, Kyle Busch e Martin Truex Jr., quem chegasse na frente em Homestead, Miami, era o campeão. Ponto. É assim, simples. Curiosamente, o Kyle Busch não venceu nenhuma corrida nos playoffs ainda aqui. Foi passando na base dos pontos, da consistência, eu diria, e agora ele teria que de fato ficar na frente dos outros. E Homestead Miami é aquela coisa, começa no pôr do sol, praticamente termina de noite. O começo não foi lá dos mais brilhantes, onde apesar do Kyle Busch liderar, quem virou o líder e campeão de momento foi o Jeff Gordon. Mas Kyle Busch cresceu onde mais importava, na reta final, na parte noturna. Na segunda metade de corrida ele já estava em posição de título, só atrás de Brad Keselowski. E quando rolou a última relargada com 7 para o fim, ele tomou a ponta do Brad para não largar mais. E assim, numa história linda, Kyle Busch venceu em Homestead e era campeão da NASCAR. Na temporada mais improvável para ele ser campeão, ele foi lá e fez. O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Um cara que quebrou a perna e o pé em fevereiro e não sabia se voltaria, e se voltasse, com que condição. Ele não só voltou, como voltou vencendo uma porrada de corridas, e nos playoffs jogou com o regulamento debaixo do braço e fez sua parte na corrida final para levar o título. Cara, que jornada espetacular, a maior virada da história da NASCAR, eu acho. O Buschinho ainda seria bicampeão em 2019, agora sem nenhum acidente, quase ferrando a temporada dele, mas esse título de 2015 foi seu ponto mais marcante da carreira, numa história de superação mesmo, e que contamos a história hoje em sua homenagem. E essa foi a maior virada da história da NASCAR, feita por Kyle Busch em 2015. Tá aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo com a galera, além de hypar, se possível, tá? Peço perdão pela minha voz, tô tentando melhorar, mas pegou mesmo, cara, não tem jeito. E tá bem melhor do que tava uma semana atrás, então vamos melhorando aos poucos, tá? Na descrição tá o nosso Insta e TikTok Primeira-feira F1, além do Twitter Kevin Nicolas PF1. Aqui estão os membros, se quiser virar um, show, se não quiser, beleza? Mas muito obrigado a todo mundo que é membro, valeu, botãozinho tá aqui embaixo, tá? Sugestões, manda aqui nos comentários, e é isso, muito obrigado que assistiu o vídeo até aqui.
canais, playlist, vídeo. Tamo junto, é nóis, falou!